Olá, bom dia. Vamos falar um pouco de Nordeste, para ser mais preciso, de Piauí, Pedro II, Palmeira dos Soares. Sim, vamos falar de como era a Palmeira dos Soares antigamente. Então, primeiro não tinha energia elétrica. A Palmeira dos Soares era movida a motor com óleo até as 10 da noite. Mas somente naquele setorzinho ali da igreja, daquele povoado do centro. Os arredores não havia luz. Todo mundo usava candeeiro, que se chama lamparina, ou lampião. Mas a gente era feliz. Água? Não tinha água na torneira. A água lá era somente nos poços, mais preciso, o oi d'água. Tinha a Macambira. E com o passar do tempo fizeram também um poço que foi feito chafariz. Então a gente pegava água nos oi d'águas, na Macambira, que era um cacimbão, e no chafariz. Quando não tinha nesses lugares, quando a falta de água era maior, a gente ia lavar roupa no setor chamado Gado Bravo. Lá nunca faltava água. Tinha o brejo. A gente saía de casa de manhã cedo, colocava roupas num jacá, num grajal, colocava num jumento e ia pro brejo. Passava o dia inteiro. Lavava roupa, depois tomava banho, tinha cachoeiras. Lá era muito legal. Quando era no final da tarde, a gente vinha com aquelas roupas cheirosas, limpas, dentro de um jacá. E no outro jacá, claro, vinha cheio de mangas, porque lá tinha muito pé de mangas, buriti. Então a gente fazia festa quando chegava em casa, com as roupas limpas, com manga, com buriti. Era difícil? Era. Mas a gente gostava, a gente se divertia. Estudo era precário. Lá a gente fazia, na época, era o primário, chamava de primário até a 4ª série. Os adolescentes, nem todos faziam a 4ª série porque tinham que ir trabalhar com os pais. Era uma vida muito difícil. Então, com o passar do tempo, o Lula ganhou. Agora vamos falar de política, né? O Lula ganhou. E como estava no plano de governo do Lula, colocar energias para todos. E ele fez. Colocou energia nas casas, quer dizer, no setor, em todas as casas foi colocado um poste próximo. E depois ele colocou, ele não, né, mas o governo dele, colocaram a água puxada do Gado Bravo, daquele brejo, e colocou para todas as casas da Palmeira dos Soares. Então a gente ficou com água encanada nas torneiras. Não precisamos mais ir nos poços, nos oi d'águas, para pegar água. Não. O estudo melhorou, sim.
Ele colocou o ginásio, que na época era ginásio. Então eu fiz até meu 8º ano, que era a conclusão do ginásio. Mais tarde veio o 2º grau. Então melhorou muito. Isso eu nem ninguém podemos negar. A energia foi uma maravilha. A água nas torneiras, nossa, como foi bom. O estudo, então, aquelas crianças que não tinha, que eram analfabetas, que não tinha perspectividade de nada, então tinha uma esperança. Aí você me diz, então foi uma maravilha. Tão no céu. Realmente, foi uma maravilha. Mas basta? Não, não basta. Naquela época, como eu falei, o gado bravo tinha o brejo que não secava nunca. Vai lá agora. Da pena não tem água. Secou. A falta de água não diminuiu. Foi colocado água nas torneiras, sim. Mas a falta de água continua. Eu moro no Rio, mas eu tenho os meus familiares lá na Palmeira dos Soares, que de vez em quando eu vou lá passear. E quando eu estou lá, para lavar uma roupa, precisamos esperar cair água nas torneiras, que nem todo dia cai. Então teve a comodidade, sim, de não ir mais em poços pegar água, de não ir mais lavar roupa no brejo. Teve essa comodidade. Mas a falta de água não diminuiu. Porque tem dia que tem água nas torneiras e tem dia que não cai um pingo de água. Esperamos cair água para poder encher tanques, encher vasilhas, lavar roupas, porque não sabemos se amanhã vai cair de novo. O brejo não tem mais aquelas frutas, aquele tanto de pé de manga, dá tristeza ir no gado bravo e não ver mais aquela maravilha de água caindo na cachoeira. Não existe mais. A energia, você acha que todo mundo enricou por causa dessa energia? Não. Muitos ficaram devendo, endividados por muito tempo, porque a luz veio até um poste que colocaram. Teve casas que tiveram que colocar de 2, 3 postes de madeira para chegar até na sua casa. Teve famílias que passou anos para poder conseguir comprar uma geladeira. Essa é a realidade. É bom? É. É maravilhoso. Ter energia na sua casa, ter água no seu quintal, mas não resolveu o problema. Não. E vamos falar dos estudos. Foi bom, sim. Foi bom ter levado o 2º grau para Palmeira dos Soares. Foi. Fizeram até um concurso, alguns anos atrás, que alguns passaram no concurso. Conseguiram um emprego, sim, mas nem todo mundo. Nem todo mundo que fez o concurso passou. Então, aqueles rapazes, aquelas moças, aqueles adolescentes que estudaram, que estudam, que se formam, se formaram,
tiveram que ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o Pará, para conseguir algo melhor. Porque Pedro II não tem perspectiva de emprego. Quais são os empregos de Pedro II? Para quem é concursado, que já conseguiu um emprego fixo, tem seu salário no final do mês, e para aquelas pessoas que trabalham da prefeitura. Mas aquelas pessoas que trabalham na prefeitura não têm um emprego 100% garantido. Tem muitas pessoas em Pedro II que já conseguiram um emprego em clínicas, porque hoje em dia já está mais avançado, já tem bastante clínicas odontológicas, tem clínicas de medicinas, tem supermercado. Então, alguns conseguiram esses empregos. Graças a Deus, né? Porque quem não conseguiu é obrigado a sair do seu torrãozinho e ir para o Sudeste, infelizmente. Aí eu falo, essas pessoas que foram embora para procurar algo melhor, conseguiram voltar? Nem todos. Todos eles que saem vai à procura de algo melhor para voltar para sua terra, porque é um lugar maravilhoso. Pedro II é um lugar maravilhoso. Amo Pedro II. Mas nem todo mundo ainda conseguiu voltar. Porque nem todo mundo conseguiu ainda ter condições financeiramente de se sustentar sua família em Pedro II. E então eu vou falar uma coisa para vocês. O PT, o governo do PT, escravizam o povo nordestino. Escravizam os meus Pedro Segundenses. Escravizam os palmeirenses. Sim, porque aqueles que são empregados da prefeitura são escravos do PT, porque eles se obrigam a votar no partido que está se elegendo sempre com medo de ser mandado embora. E vai ser sim, se o partido adversário ganhar. Porque é norma da prefeitura empregar somente os seus eleitores. Então, quem trabalha na prefeitura está escravizado. Aí alguns dizem, não, eu voto em quem eu quero. Será? Porque todo mundo tem medo de perder o seu ganha-pão, de não conseguir sustentar sua família. E tenha certeza que se o candidato adversário ganhar, você está fora. Essa é a realidade. Até aqueles que são concursados, que estão trabalhando, concursado, não pode ser mandado embora, mas se o adversário ganhar, ele é remanejado para outro setor, é remanejado para outro trabalho. Então ficam naquela escravidão
naquela escravidão, de não ir, de medo de votar em outro candidato e ser mandado embora se ele ganhar. Essa é a verdade. O PT tem décadas no mandato. O que ele já fez? Aí falam, o PT é bom, o PT faz isso, o PT faz aquilo, o governo do PT foi quem trouxe benefícios para Pedro II. O quê? Me fala aí o que de bom que eles fizeram até agora. Eu não sei. Cadê a saúde que tem Pedro II, meu povo? Uma saúde precária. 2 hospitais em Pedro II e não tem um aparelho de tomografia para atender os pacientes. Se um paciente quebra uma perna, um braço, tem que ir para Parnaíba, tem que ir para Teresina, porque em Pedro II não se resolve nada, não tem um aparelho de raio-x. É uma vergonha a saúde de Pedro II. E não é de hoje. Não. Isso tem décadas. Se o PT fosse maravilhoso, por que a saúde de Pedro II é tão precária? Eu vou falar uma coisa para vocês. Alguns anos atrás, minha irmã estava grávida e entrou em trabalho de parto. Chegou em Pedro II, não conseguiu ter o filho porque teria que ser parto cesariano e tiveram que mandar para Teresina porque Pedro II não tinha anestesista. Não tinha anestesia para fazer uma cirurgia cesariana. Minha irmã teve que ir para Teresina e chegou lá, o bebê tinha falecido. Não tinha aguentado. E ela, com risco de vida também, ficou hospitalizada quase um mês ou um mês, não recordo, porque Pedro II não tinha anestesia. O pai de uma amiga minha, algum tempo atrás, foi mordido de cachorro, foi levado para o Hospital Getirana Neta, não pôde tomar o soro antirrábico, porque não tinha agulha para ser aplicado a injeção, para ser aplicado o soro. Isso é uma vergonha. É uma vergonha para o nosso município. O meu pai faleceu há 4 anos atrás por negligência. Por negligência. Claro que uma pessoa só morre com a permissão do Senhor Jesus. Mas é por isso que Deus deixou os médicos na terra. Foi para que eles cuidassem do possível. Que era possível se tivesse um aparelho de tomografia no hospital. Para detectar o que ele estava sentindo naquele momento. Mas não tinha. Meu pai chegou no hospital dia 23 de dezembro. E não conseguiu fazer um raio-x porque estava em período de Natal. Estava em recesso. Então, as clínicas de Pedro II estavam todas fechadas. E no hospital não tinha um aparelho de tomografia. Meu pai ficou ali naquele hospital até o dia 26 de dezembro, quando voltaram a trabalhar, quando abriram as clínicas de Pedro II. Foi quando ele conseguiu fazer a tomografia numa clínica particular, porque dentro do hospital não tem, e foi detectado a obstrução intestinal.
Foi levado para Teresina, mas já não tinha mais jeito, porque a infecção já tinha tomado o seu corpo inteiro, todos os órgãos. E ele veio a falecer dia 1º de janeiro. Triste. Triste isso. Mas aconteceu na minha família. Por negligência dos hospitais de Pedro II. Porque se ele tivesse detectado no mesmo dia, tivesse levado para Teresina, como não tinha jeito em Pedro II, meu pai estaria vivo. Então, esse é a saúde que temos em nosso Pedro II. E isso não é de ontem, isso não é de ano passado, isso vem de décadas. Oi. Vamos falar de transporte. Oi. O transporte de Pedro II é precário. Oi. Eu acho que de Palmeira dos Soares é a passagem mais cara de todo o Brasil. Sim, R$14 a passagem. É. Então, se você for para a cidade, você vai pagar R$28 da passagem. 14 para ir e 14 para voltar. E tem uma coisa. São poucas horas que fica em Pedro II. Você não pode ir e passar o dia todo, porque à tarde já não tem mais carro para voltar. Mas eu não boto culpa nos motoristas, nos donos dos carros, não. Eles precisam cobrar bem para poder manter o seu carro. Porque as estradas de Palmeira dos Soares para Pedro II é uma vergonha. É uma vergonha. Quem já andou por lá sabe o que eu estou falando. Você não tem opção. Se você for para Pedro II pelo Nazaré, você vai encontrar uma estrada horrível. Se você for para Pedro II pela Roça Velha, vai ser pior ainda. A estrada é só um buraco. É toda esburacada. E por que eles não fazem? Claro que eles fazem. Todo ano eles fazem aquela estrada. Todo ano fica bonitinho. Mas vem a chuva, acaba com tudo. Porque é um serviço provisório. Mas por que eles não fazem um serviço perfeito para durar muito tempo? E como é que eles vão roubar no próximo ano? Eles têm que fazer uma coisa provisória porque todo ano eles têm verbas para aquelas estradas. E é de lá que eles roubam. E é de lá que eles tiram. Então, para que eles vão fazer uma obra perfeita se eles no próximo ano não vai ter de onde tirar? Então, os motoristas são obrigados a cobrar um valor absurdo dos passageiros, porque toda hora quebra um rolamento, toda hora quebra uma peça e não é barato. Não é barato uma peça de um carro. Então, essa é a nossa realidade de Pedro II. Essa é a realidade do povo que diz que está ótimo. Não, não está. Para quem está ótimo lá? Somente para aqueles que ganham um absurdo de dinheiro da prefeitura. Muita gente aí diz, mas não tá bom, mas muitos já veio para cá, saíram do sul e vieram embora. Sim. Quem foram daqui para lá? Aqueles que trabalharam, que conseguiram ter alguma coisa para montar lá, para viver com o que ele montar.
Alguém montou um salãozinho de beleza, alguém montou uma lojinha, alguém montou alguma coisa para fazer. Ou aqueles que já se aposentaram. Porque se for para lá para procurar emprego, coitados, não vão. Eu tenho vontade de voltar sim. Eu quero voltar para meu Pedro II, porque eu amo aquele lugar, mas ainda não tenho condições financeiras para voltar. Essa que é a verdade. E muitos estão assim como eu. Tem medo de voltar e não conseguir sobreviver naquele lugar sem um ganho. Então continuam trabalhando, se esforçando aqui no Sudeste, porque bem ou mal tem um emprego, tem um salário no final do mês. Então essa é a realidade de Pedro II. Triste, mas é a realidade. Muito obrigada por me assistir até agora.